porque há menos de um ano da eleição municipal, o presidente Lula tem um cenário em que partidos de seus ministros devem estar aliados a Jair Bolsonaro em pelo menos 5 capitais. Só que esse número ainda pode aumentar, na medida em que as corridas pelas prefeituras vão se afunilar com os partidos retirando pré-candidaturas e formando alianças. Por outro lado, o presidente Lula busca acertar arestas com a legenda de seu vice-presidente Geraldo Alckmin, porque há hoje 8 capitais em que eles devem estar em palanques diferentes. Cristiano Beraldo, as alianças entre os partidos, colocando muitas vezes aliados de Lula muito próximos a Jair Bolsonaro, ou até na mesma canoa. Como administrar isso, que pode parecer um pouco estranho para o eleitor, né? É estranho, mas é a tradição do Brasil, porque a gente tem uma diferença muito grande entre a política nacional, e hoje a gente só fala de política nacional. A pessoa no bar do interior do Piauí e do interior de Santa Catarina e do interior do Maranhão e do interior do Mato Grosso do Sul está discutindo Lula e Bolsonaro. Discutiu-se muito no ano passado, mas continua essa polarização federal, digamos assim. Só que quando você vai à realidade dos municípios, você encontra ali uma praticidade, um pragmatismo muito grande, até na montagem de chapas. Você precisa ver quem são os partidos que têm vereadores, quais que vão dedicar algum dinheiro para se fazer campanha, porque são mais de 5.500 municípios. Você não pode ter doação hoje mais das empresas privadas. Então, todo o financiamento é ou dinheiro público ou doação de pessoas físicas. As pessoas físicas, do ponto de vista global, do universo dos candidatos a prefeito e vereador, doam muito pouco. Então, o que vem é o fundo eleitoral. Este fundo eleitoral, dividido por essa quantidade enorme de municípios, levando-se em consideração que você tem grandes candidaturas nas principais cidades, que custam muito caro. Quando você vai para o município pequeno, e muitas vezes até o médio, o candidato vai fazer a aliança que ele conseguir, seja para ter tempo de televisão, seja para ter um pouquinho mais de dinheiro. E aí o sujeito faz lá uma aliança do PL com o PT, não é porque Lula deu a mão pro Bolsonaro. Bolsonaro não vai lá, Valdemar da Costa Neto não vai lá, o Lula não vai lá, ninguém vai lá. Ele vai tentar se virar para fazer alguma coisa. E aí fica muito evidente este faz de conta dos partidos políticos brasileiros. Porque o nosso sistema partidário, ele traz essas imperfeições, que é herança de décadas de partidos que não defendem coisa alguma, ao mesmo tempo que defendem tudo. Só depende da conveniência. Agora, Dantas, a realidade de alguns partidos em âmbito nacional não se reflete nos municípios, especialmente esses menores, né? Muitas vezes, inclusive, a agenda daquele partido naquele município não tem absolutamente nada a ver com aquela agenda tradicional do diretório nacional. Como administrar essas diferenças? Será que a gente vai ver em algum momento PP e PT juntos? PT e PL? Eu acho daí mais difícil, né? Já vimos no passado, já vimos recentemente, isso sempre acontece. É claro que o PL, por exemplo, em função do voto de opinião, né, de se posicionar estrategicamente à direita, tende a evitar esse tipo de aliança. Mas em alguns locais, em alguns municípios, essas alianças são inevitáveis, como bem disse o Beraldo, né? Essa é a característica da política brasileira, essa quantidade de partidos que não tem como representar quantidades diferentes de ideologias, porque não existem tantas ideologias diferentes. Então nós sabemos que muitos desses partidos são partidos de aluguel, que alugam o seu apoio, vendem o seu apoio em cada eleição, e são máquinas de fazer dinheiro, muitas vezes para os seus próprios caciques. Pois é estranho, mas acontece muito, né, Zé Maria? Mas, por exemplo, para essa próxima eleição municipal, terá um cuidado especial, sobretudo naqueles que têm algum tipo de alinhamento com o Jair Bolsonaro? Sim, isso já teve até nome, voto camarão, que dispensa a cabeça, né, que a presidência é um tipo de votação e o corpo lá seria outro, tal do voto camarão. A história é a seguinte, eu estou acompanhando isso, conversei com direções de partidos políticos aqui, há uma atenção muito especial. Trata-se de uma eleição municipal,
mas serão as bases para as próximas eleições. Isso vai influenciar no dinheiro que os partidos receberão pelo número de votos e pelo número de vereadores e de prefeitos. Isso é muito importante. Eu tive acesso a uma pesquisa indicando quem é o grande influenciador do seu voto. Em primeiro lugar, o prefeito no exercício do cargo, o grande influenciador. O segundo é o adversário do prefeito. São as duas lideranças no município. O terceiro e quarto é que vem Jair Bolsonaro e Lula. Eu fiquei surpreso que o governador vem em quinto nessa pesquisa sobre o influenciador do voto na sua região. Dito isso, os presidentes do PL, do PP, estão com a lupa. Cidades com mais de 100 mil habitantes, então, o assunto é discutir e não admitir aliança. PP não vai admitir aliança com o PT e nem o PL. E já me disseram aqui que o estrangulamento será total, ou seja, quem insistir em fazer aliança com o PT não vai receber dinheiro, vai ser desidratado. E os presidentes podem muito bem fazer esse tipo de manipulação com o dinheiro do fundo eleitoral, né? Então, é por aí que os presidentes dos partidos pretendem controlar a não união do PT com pelo menos PL e PP. Esses dois partidos já decidiram que não haverá aliança. Mas sinceramente, eu acho meio desnecessário mesmo, porque as eleições municipais, um ou outro município que presta muita atenção no cenário nacional, mas a disputa é muito regionalizada, é muito sobre os interesses, as brigas regionais de grupos, né, ali no município e pronto. Agora, Mota, esse tipo de notícia fatalmente nos força a questionar o número de partidos no Brasil, que acaba permitindo que essas, digamos, distorções ideológicas acabem acontecendo, sobretudo em âmbito municipal, né? Daniel, eu vou ser a voz discordante aqui. Eu não vejo nenhum problema com o número de partidos no Brasil. Eu acho que se cada cidadão brasileiro quisesse criar um partido, para mim estava tudo bem. O problema é isso ser financiado com dinheiro público. Esse é que é o problema. Vamos acabar com essa história. Amanhã que o Zé Maria e o Dantas juntos querem criar um partido, tudo bem. Agora, eles que saiam em busca de doações de particulares, doações de empresas. Se eu achar que as ideias deles são boas, por que eu não posso doar? Por que o Brasil não pode ter partido regional? Por que eu não posso criar um partido aqui no Rio de Janeiro para disputar somente as eleições do Rio de Janeiro? Por que tem que ser uma coisa nacional com um monte de gente que custa muito caro? Eu acho que o partido não é parte desse problema, não. O partido é parte da solução. Em relação às eleições, essas eleições municipais realmente têm um componente regional, local muito grande. Na última eleição municipal foi assim, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, o componente ideológico foi quase nenhum. Mas, dito isso, cabe a gente lembrar tudo que a gente está vivendo nos últimos tempos. Eu acho que pode ser que ano que vem a gente veja uma coisa diferente. Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria dos eleitores, não está mais disposta a votar num político que, em cima da hora, por uma questão de conveniência, tira aquela roupa que ele estava usando, que usou a vida inteira, e aí bota outra e mudou tudo, né? Só para a eleição. Eu tenho a impressão que essa brincadeirinha que muitos políticos gostam de fazer, ano que vem não vai colar tanto assim como sempre colou.